Que a graça e a paz esteja com todos os irmãos e aos amigos, uma boa tarde. Estamos aí numa plena quinta-feira, bastante ensolarado, mas isso é muito gratificante, por mais que esteja quente, com muito calor. A verdade é que temos previsão de chuva, glória a Deus por isso, né? Mas estou aqui já iniciando um tema nessa tarde, um tema maravilhoso, prazeroso a gente saber que meio tanta corrupção, né? Meio uma terra já contaminada pelo pecado, né? Deus tem um povo aqui na terra e tem uma igreja que tem uma mulher que tem as características da igreja verdadeira. Segundo o que nós temos estudado, segundo o que tenho estudado na palavra de Deus aqui, é que nós vimos uma mulher no livro de aos Efésios, no capítulo 5, 23, que lá mulher, em profecia, é traduzido igrejas, né? E aqui justamente irei falar de uma mulher, mas o que mais me chamou a atenção é o dragão, a mulher e o dragão, né? Sabe que esta mulher, ela tem uma característica verdadeira, porque esta mulher, em profecia, ela é uma igreja, traduzido igreja, né? E o dragão, como nós vamos aprender, é a antiga serpente, diabo ou Satanás. Parece meio assustador o tema parece meio assustador, mas as características da mulher traz muita esperança para aqueles que diz que é de Deus, né? Porque aqui nós estamos no Apocalipse, é um livro de revelação profético, né? Cheio de símbolos, tem muitos símbolos, né? E todos os símbolos a gente pode afirmar que são proféticos, né? Apesar que existem hoje as religiões, né? Se fôssemos fazer uma pesquisa hoje em religiões, nós teríamos mais ou menos umas 40 mil religiões no mundo. E justamente a maioria das religiões tem um foco fora da Bíblia, porque não tem uma mensagem profética para o mundo de hoje. Nós precisamos de um tema profético para entender o que a Bíblia diz, ou melhor, o que Deus quer falar conosco, né? Jesus veio, o Filho de Deus, falando por parábola, né? E Deus vem falar por meio de profecia nessa tarde. E aqui João tem algumas visões, muitas visões no livro do Apocalipse, né? E essas visões que elas devem ser reveladas, são visões para o tempo do fim, e essas visões elas devem, né, acontecer, né? Elas devem acontecer, né? Veja bem, e João, na sua visão, ele viu uma mulher, né? Ou melhor, ele viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E nós sabemos que a lua simboliza luz. Esta mulher, o sol significa justiça e a luz significa
uma mulher iluminada, uma lua iluminada, uma mulher iluminada. E o sol, uma mulher justa, o sol da justiça. Essa mulher é o sol da justiça, ela está vestida de Deus, que é o sol da justiça. E a lua debaixo dos pés simboliza luz. Essa mulher é iluminada. Isso quer dizer, uma igreja, né? Uma igreja iluminada, né? Iluminada. Quer dizer que essa mulher tem o brilho de Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. E ela tem a lua debaixo dos pés. Ela tem uma coroa de 12 estrelas. E nós sabemos que estrela significa, no Apocalipse e profecia, anjos. Então ela é uma mulher que tem uma coroa de 12 estrelas, ela é protegida por 12 anjos. Mas aqui tem uma mulher que ela está grávida. Esta não é a mulher e o dragão. Esta é uma mulher de verdade. Vamos falar um pouquinho sobre Maria, né? A mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Ela está grávida, justamente grávida de Jesus, né? Com dores de parto. Ela grita com ânsia de dar à luz, né? Mas João olha e vê um outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre a cabeça 7 diademas. Vamos já resumir essa profecia. Quando a besta, quando João vê na sua visão o sinal no céu, que era um grande dragão vermelho, alguém pode falar, deve ser uma fera cruel. Tem 7 cabeças e 10 chifres. Tem gente que diz que não se pode tomar banho na praia, porque onde já se viu lá na praia se levantar um animal dessa natureza, na verdade é que o povo nem pode ir na praia, mas não é justamente isso, né? Porque o dragão aqui significa, o dragão vermelho significa Satanás, um poder das trevas, diabo, Satanás. As 7 cabeças significa os 7 montes, né? E os 10 chifres significa poder, rei ou reino. O chifre significa poder. Poder. Se for um rei, é um rei. Se for mais de um rei, é reis. Então, simboliza que as 7 cabeças são as 7 montanhas. E o nome de blasfema seria que essa igreja blasfema contra Deus. E essa igreja também é uma igreja, mas ela é uma igreja diferente. Também ela é uma mulher. Mas no capítulo 17 você vai ver uma prostituta montada numa besta. E essa igreja está edificada sobre 7 montanhas, numa cidade em Roma chamada de 7 colinas, onde tem 7 montanhas. E essa igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. A profecia diz assim: e a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. A profecia afirma, chama um homem por nome de justamente Herodes, usado por Satanás. Queria conhecer o menino que tinha nascido, que era Jesus, mas ele não queria ver, ele queria matar o menino, né? E a Bíblia fala que Deus protegeu esta mulher. Protegeu esta mulher. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi
arrebatado para Deus. Justamente Jesus e para o seu trono. Aonde Jesus foi? Jesus veio à terra, nasceu da Virgem Maria, se fez carne, e ele era o verbo lá no princípio, se fez carne e habitou entre nós, fazendo tantos milagres. É o que revela a profecia. A profecia não tem como fugir dela, ela não é uma invenção, ela é bíblica. E a mulher fugiu para o deserto. Agora nós vamos tratar de uma igreja que foge para o deserto, que ela é perseguida, porque lá já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que são 1260 anos. Porque um dia para o Senhor é como se fosse um ano. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão batalhava o dragão contra os anjos de Deus. Misericórdia. Viu que situação, mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar. Sabe por que não mais se achou o seu lugar, nem mais o seu lugar se achou no céu? Porque justamente Satanás se levantou contra Deus, ele foi precipitado para a terra, e enganou a terça metade dos anjos, porque anjos em profecia significa, porque profecia, as estrelas, essa terça parte das estrelas, porque estrelas em profecia simboliza anjos, e Satanás iludiu, enganou a terça parte dos anjos, e Deus não permitiu que ele ficasse no céu, né? Essa antiga serpente, ela foi precipitada para a terra. É Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu, que dizia agora, é chegada esta a salvação, está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem o venceu? O povo de Deus. Pela palavra do seu testemunho, porque testemunhou das maravilhas que Deus tem feito. E nós testemunhamos das maravilhas que Deus faz em nossa vida. Mas eles não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais, e ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Na verdade é que Satanás sabe que ele tem pouco tempo na terra, que ele vai ser queimado. Satanás, que é o dragão, que é a antiga serpente, o falso profeta, o anticristo, e todos aqueles que não se aproximaram de Deus serão lançados junto. Essa não é a vontade de Deus, é a escolha errada que os homens fazem diante de Deus. Quando o dragão viu que foram lançadas da terra, perseguiu a mulher, quer dizer, a igreja, que dará luz ao varão. A igreja que dá luz ao varão é justamente isso mesmo. Maria deu à luz um varão, foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde foi sustentada por um tempo. E tempos, e metade de um tempo, fora a vista da serpente. E fora a vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente se fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio,
que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem é que tem o testemunho de Jesus? Quem guarda os mandamentos de Deus. Então, justamente, Satanás pretende fazer guerra contra os descendentes dessa igreja, os membros dessa igreja, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E nós começamos a observar que a besta que subiu do mar, João fala assim, eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder ao seu trono e grande poderio. Pode uma fera sentada num trono? Então não é uma besta, é um homem mesmo. Só que ele é um instrumento de Satanás, usado por diabo para blasfemar contra Deus. Ele viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e já sofreu um atentado, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e o seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Quer batalhar contra Deus e contra o santo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. E deu-se-lhe o poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra. Esse cujos nomes que adoram a besta não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, se alguém adora a besta, esqueça da salvação. Porque nós não adoramos a besta, nós adoramos a Deus. Qual é a marca da besta? O domingo. Ninguém retira a hipótese que quem guarda domingo não está ao lado da besta. E se alguém não quer estar ao lado da besta, que procure guardar o sábado. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Se alguém tentar blasfemar contra a palavra de Deus, é necessário que a palavra mate ele. Porque essa é a espada de 2 gumes. Lá no livro de aos Hebreus, ela penetra até a divisão da alma. Ela é apta para discernir os pensamentos, intenções de quem com aquele temos que tratar, que é nosso Deus. É necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Mas em seguida, no versículo 11, nós estamos vendo uma besta com a mesma característica da besta do capítulo 13. No mesmo capítulo, apenas verso 11. Essa besta ela tem só 2 chifres. Mas por que ela tem 2 chifres e ela tem o mesmo poder? A outra não tem 10? Não tem nada a ver. É porque chifre significa poder e rei ou reino. Se ela tem 2 chifres, ela tem poder e rei ou reino. E o cordeiro falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra
e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada viva, e foi concedido que desse espírito à imagem da besta, e a imagem da besta, que desse poder à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, é uma pessoa usada por Satanás, e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar, nem vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o nome de um homem, e o seu número é 666. Mas Deus tem um povo na terra, e nós vamos saber quem vão ser os membros dessa igreja. No capítulo 12 e o versículo 17. A Bíblia diz assim, que quem tem o sinal da besta, quem não tem o sinal da besta, não pode comprar nem vender, senão aquele que tiver o seu sinal. O nome da besta. O número do seu nome. Aqui está a sabedoria. É muito possível que a gente vá para o versículo capítulo 14, o capítulo 14 e o versículo de número 10, de número 11, para nós entendermos melhor e fazer um resumo aqui, no versículo 11. Melhor, nós vamos para o capítulo 16. O capítulo 14, verso 6. Nós podemos observar que também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre, com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe tudo para sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoraram a besta, porque nunca repousaram. Para eles não tem repouso. No céu não tem morada para quem
adorou a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. É aqui que está o povo de Deus. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os santos, que desde agora morre no Senhor. Não é sem o Senhor, morre no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Que obra? Obras de obediência, Glória a Deus por isso, né? Então, Deus tem falado conosco nessa tarde, apesar de um mundo tão religioso quanto nós temos, mas a religião não consegue salvar o ser humano. Somente Cristo liberta e somente Cristo salva. A salvação está em Cristo Jesus e não na religião onde as pessoas congregam, né? Eu preciso congregar na minha igreja para congregar, mas a minha salvação está em Cristo Jesus. E que Deus abençoe a minha oração por você. Amém?